E aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Estão com saudade de mim ou não? Eu tô com muita saudade de vocês aí, então por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra gente poder conversar um pouquinho assim. Eu imagino que vocês estão aí e vocês me veem aqui, né? Assim, ó, eu tô fazendo esse vídeo pra poder expor pra vocês algumas tarefas novas, algumas novas etapas do nosso trabalho aí, né? Eu fiz até aqui algumas anotações, né, que eu quero ler para a gente se organizar, tá? Em primeiro lugar, com relação à qualidade do vídeo, né, que eu estou fazendo, ela não está muito boa, digamos assim, porque eu estou gravando direto da webcam do meu computador aqui. Eu não estou usando o celular, né, por causa que, embora ele tenha uma qualidade de vídeo um pouco melhor, né, ele dá muito problema na hora de passar para cá, para o computador, e depois fazer, digamos, os ajustes no Movie Maker ali, né, que é o programa que eu estou usando do próprio Windows. Então eu estou gravando direto da webcam, porque no fim das contas, na hora de comprimir o vídeo para poder postar ele na nossa plataforma de aula aqui do Classroom, acaba ficando quase a mesma coisa a qualidade, senão não posta. Se eu salvar o vídeo com uma resolução muito alta, acaba levando muito tempo para carregar o vídeo, ou até mesmo nem postando, nem conseguindo subir o vídeo para a internet, tá? Eu usei um outro aplicativo esses dias aí para fazer um vídeo para vocês, aquele vídeo explicativo de como postar corretamente as atividades, né? Depois quero falar sobre isso, mas aquele vídeo ali eu fiz ele no Filmora. É um aplicativo muito bom, tem vários recursos, né? A voz até sai um pouquinho melhor. Eu consigo, através dele, gravar também a imagem do computador. Isso que é interessante, né? Eu posso falar e mostrar para vocês a tela do meu computador aqui, como é que é feito, para fazer os textos, para eventualmente analisar uma questão. Isso tudo aí que vocês sabem. Só que o problema é aquela marca d'água bagaceira que fica aqui embaixo, né, gente? Escrito, este vídeo foi feito num plano, como é que é o nome mesmo? Num plano gratuito do Filmora. Eu acho muita avacalhação, assim, muita chinelagem, né, gente? Fazer aquela marca d'água ali. O Movie Maker não tem isso aí, né? Não tem tanto recurso, mas também eu não vou utilizar tanta coisa. Quando eu tiver que fazer vídeo para vocês, gravando a tela do computador, daí eu vou fazer no Filmora. E vocês vão ver aquela marca d'água embaixo aqui, né? Que atrapalha a visualização, inclusive. Não sei para que fazer um programa gratuito com isso aí. Mas fazer o que, né? É o recurso que nós temos. Mais tarde, se Deus quiser, eu pretendo investir aí no equipamento mais adequado, né? Com uma webcam de mais qualidade, um equipamento de som melhor. Mas por enquanto é o que nós temos. Feita essa introdução, vamos para o que interessa, né? Não esqueçam, pessoal, de postar o material de vocês, os trabalhos. No Classroom tem a opção de postar, tá? Então vocês têm que postar o trabalho e não colocar o texto ou a resposta das perguntas nos comentários, tá? Porque não tem como eu fazer a correção nos comentários ali. Senão eu teria que copiar, passar para o Word, postar de novo, não dá. É muito mais fácil, até para vocês é mais fácil vocês clicar ali em criar ali, postar. Dá uma olhada no meu vídeo que eu fiz lá que tu vai entender direitinho, tá? Só tô falando isso de novo para vocês se motivarem a ir lá, assistir o vídeo e fazer a postagem certa, sabendo que tem muita gente que está postando os trabalhos errados. Não só para mim, mas para os outros professores também. Tá legal? Eu quero também aproveitar esse vídeo para marcar com vocês, olha, presta bem atenção aí, ó. Marcar com vocês uma live nessa segunda-feira às 20 horas, tá? Na próxima segunda-feira, então deixa eu ver que dia é. Próxima segunda aqui, tem calendário. Aqui no computador mesmo. Deixa eu ver se eu vejo aqui. 2 horas depois. Próxima segunda-feira, dia 13, tá? Próxima segunda, então, dia 13 de julho, tá? Nós vamos fazer uma live, tá, gente? Uma aula online, assim, onde eu vejo vocês e vocês me veem, tá bom? Por que que a gente vai fazer esta live? Não é por causa que eu quero fazer igual as bandas de
sertanejo universitário que estão todo mundo fazendo live, agora virou moda fazer live, né? Não é isso, tá, gente? É por causa que vocês têm que treinar aula com live, tá? Fazer parte do treinamento de vocês. Treinar para assistir aula. Por quê? A partir, acho que do mês de agosto aqui, eu não sei quando, mas vai surgir uma nova plataforma nossa aí, também pelo Google Class, só que um pouco mais avançada, onde o Estado, né, a SEDUC, está exigindo que as nossas aulas sejam feitas neste sistema de aula online, tá bom? Daí como é que vai ser, né? Eu não vou poder, assim, ficar muito ruim para mim, pelo menos, dizer para vocês, ó pessoal, a partir da semana que vem a SEDUC já quer live, então vai ser assim. Daí, o que vai acontecer? Vocês vão ter pouco tempo para administrar a internet, a treinar, a ver, não sabe como é que fica, onde é que eu faço, onde é que eu clico aqui, onde é que eu entro. Vai ficar aquela perturbação. Então, na próxima segunda-feira, vamos marcar essa live, tá? Onde a nossa aula da semana que vem, né, vai ser dada na segunda-feira, às 8 horas da noite, tá? Dia 13 de julho, no modo online, tá bom? Eu vou disponibilizar, né, vai ter um agendamento na própria plataforma de vocês, lá nas atividades, vai estar o link da live, onde vocês vão clicar ali e vai ter acesso direto, tá? Clica ali e clica em participar. Eu vou estar aceitando e vocês vão participar da live. Não é só um treinamento, porque eu vou, nessa aula, falar também de conteúdos importantes relativos ao nosso material de conteúdo, né, das nossas aulas de língua portuguesa ou de literatura, mas também já serve, claro, como um treinamento para aulas posteriores. Tá legal? Entenderam? Então tá, aguardo vocês. Não esquece, segunda-feira, dia 13 de julho, às 8 horas da noite, live com o professor Leandro. Tá, o terceiro ano, né, está lendo em peso a lista de leitura obrigatória para o vestibular 2021 da URGS, né? É uma penca de livro que tem que ler, tá? Nós estamos na correria, só que eu estou percebendo assim que não adianta atropelar, porque vocês também têm um ritmo diferente. Vocês têm 24 matérias para estudar. Não é só português, não é só literatura. Então a gente está tendo aí uma certa, digamos assim, tolerância com relação aos tempos. Mas, gente, vocês têm que correr, cara. Tem que ler esses livros, tá bom? Eu tinha iniciado a nossa lista de leitura com aquele livro maravilhoso da Flor Bela, né? A escritora portuguesa lá, Flor Bela Espanca. Eu não curto muito esse nome, viu, gente? Acho estranho, vocês acham, né? Também acho estranho, mas é o nome dela, né? Flor Bela Espanca. Ela trocou o nome dela era outro, era Bela Flor. Não sei como é que era. Mas enfim, ela fez essa adequação no nome dela, né? No primeiro nome, e o Espanca ela deixou. Mas é muito engraçado, assim. Eu não curto muito, mas fica até estranho da aula, né? Dizendo, ó, gente, leiam os poemas da Flor Bela Espanca, né? Mas, gente, é importante que vocês leiam esse livro dessa escritora portuguesa fantástica, tá? Ela não se enquadra aos períodos literários do Brasil, como acho que foi a Júlia ou foi a colega Mariane. Teve alguém que me perguntou aí, né, sobre qual é o período literário da Flor Bela Espanca. Eu acabei dando uma resposta aí, né, que eu achei mais coerente, né, que ela pega o finalzinho do simbolismo ali, mas ela também faz dialogismo com o estilo modernista brasileiro. Por quê? Por causa que na época, lá em Portugal, quando ela fez sucesso com seus livros, o cara que estava bombando em Portugal era o Fernando Pessoa. Tá, gente? Era o Fernando Pessoa. Embora ela seja ali, regule de período com ele, né, dá para dizer que ela é da mesma época que ele, e se ele é modernista, ela também está no período modernista, né, tratando então de época, de data, de período. Mas a escola literária dela é um pouquinho diferente do Fernando Pessoa, tá? Dá para dizer até que o Fernando Pessoa ele puxava mais pro lado do místico, né? Ele até tem um caráter um pouco mais simbolista que o dela, se bem que o modernismo em Portugal tinha muito essa vibe, né, vinculada à religiosidade extrema, ao ocultismo, coisas desse lado aí mais religioso, que não vigorou tanto no Brasil, mas em Portugal vigorou muito. E a Flor Bela Espanca se enquadra muito bem nisso, tá?
Então ela é, sim, uma escritora do período modernista português, mas ela tem traços de simbolismo também do final do século XIX, tá legal? Com relação ao livro Papéis Avulsos do Machado de Assis, tá? Vocês já sabem que o Machado foi um escritor do período realista, né? Escritor realista, período brasileiro aí, realista, e é o cara, assim, digamos, que mais teve esta comunhão com o que estava acontecendo lá fora, tá? Vou explicar o porquê. Esse livro, Papéis Avulsos, do Machado de Assis, tá? Ele foi escrito ali em 1882. Não tem como tu dizer que conhece Machado de Assis se tu não leu esse material, Papéis Avulsos. É o que a gente chama de cânone. Cânone, com acento no A, no primeiro A. Cânone. Por que cânone? Porque são os livros sagrados que medem, né? Cânon vem de medida, que medem bem o caráter e os traços específicos, as digitais do autor Machado de Assis. Tá? É a cara dele. Tá? Foi a partir deste livro do Machado de Assis, Papéis Avulsos, que a literatura, a narrativa curta, né, os contos, passaram a tomar conta no Brasil. Tá? Antigamente, tinha antes dele, né, antes desse período realista aí do Machado de Assis, nós tínhamos muito aquela fissura por romances. Né? O romance que tomava conta. Aquelas narrativas longas, livros. O que é um romance? Sabe, né? Romance é um livro que tem mais de 100 ou 120 ou bastantes páginas, né? Já o conto não, o conto ele é curtinho. A narrativa curta do Machado de Assis é assim, ó, ele dizia em poucas palavras muita coisa. Enquanto o romance, ele era muitas palavras para às vezes falar uma coisa pequena, às vezes mais uma questão sentimentalista, mais uma sensação, gerar uma sensação interna no leitor, fazer o leitor chorar, sorrir, provocar sensações. E o conto é uma narrativa curta, pequena, mas que tem objetivo não de gerar sensações apenas, mas de fazer o leitor pensar. Tá entendendo? E isso o Machado de Assis fazia muito bem. As suas narrativas curtas, né, com as suas obras ali, principalmente aquele livro, aquele conto, o livro é o Papéis Avulsos, mas o conto dentro do livro Papéis Avulsos, que eu estou querendo falar, também um deles, é o Alienista, por exemplo. Né? O Alienista, gente, é um livro fantástico que faz repensar a questão do cientificismo que o próprio período realista estava vivendo. Naquelas questões que eu dei para vocês responderem sobre o período realista, vocês viram que o cientificismo ele trazia uma abordagem que foi a coluna vertebral do realismo. E o Machado de Assis colocava em xeque isso aí. Afinal de contas, o que é científico? Né? É experimentação? Através desse médico, personagem principal do conto O Alienista, que é o Simão Bacamarte, ele colocava em xeque a própria cientificidade. Só um pouquinho. Oi. Oi. Alô? É gente querendo vender cartão de crédito. Então, através desse livro aí, né, o Machado de Assis, ele coloca em xeque a questão do cientificismo. Não vou fazer spoiler das outras obras, né, tem outros títulos ali, mas todos os livros, né, trazem essa narrativa curta que passa então a tomar conta do gosto do brasileiro por livros, né? Por isso que o Machado de Assis é o cara talvez mais famoso, o escritor mais famoso e mais célebre, fundador, né, da Academia Brasileira de Letras. Então o cara é demais, o cara é genial mesmo, tá? E esse livro também trouxe, de certa forma, um aperfeiçoamento na linguagem do Machado de Assis. Mas não é um aperfeiçoamento no sentido culto da coisa, de dizer assim, o cara agora está falando polidamente. Machado de Assis sempre tem uma habilidade com as palavras, né? Desde que seus primeiros livros, toda a obra machadiana, ela é muito rica na linguagem. Porém, o aperfeiçoamento se deu no sentido de trazer a público, ou trazer à tona a característica principal do Machado de Assis, que é a ironia. Que é aquele
ceticismo irônico do Machado de Assis conversando com o leitor, né? Aquela forma livre de escrever, tá? Então isso aí conquistou as pessoas. Tu lê o livro do Machado de Assis como se ele estivesse conversando contigo ali, né? E ele faz isso ironizando às vezes a própria história que ele cria, né? A própria interação escritor e leitor. Lembrando que ele faz isso também no livro Dom Casmurro, que é um romance, né? É um romance, né? O Dom Casmurro é um romance. Mas essa característica se dá principalmente, cabe muito bem como uma luva nos contos do Machado de Assis, né? Nesse livro aí, o Papéis Avulsos, vocês vão perceber muito, já perceberam, porque vocês já estão lendo esse livro, né? Tá, gente, então é muito interessante. O próprio título do livro, Papéis Avulsos, já dá a ideia de uma coisa feita de forma descomprometida. Parece assim, eu escrevi um monte de coisa, estava ali jogado, né? E agora eu vou pegar esses papéis avulsos aqui de coisas que eu escrevi, vou encadernar e vou publicar isso. É claro que não foi o que aconteceu, mas a marca do realismo é justamente isso, essa brincadeira com a literatura, tá? É a brincadeira com a literatura, né, que o Machado de Assis faz, botando o nome do livro Papéis Avulsos. É uma prática até de certa forma, eu já diria, modernista, se tu analisar e pensar que Fernando Pessoa também fez isso, né, posteriormente, lógico, né, criando pseudônimos para seus autores, para suas obras, né. Ele fazia uma poesia e colocava o nome de outra pessoa, né, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, né, são pseudônimos de Fernando Pessoa. Ele também brincava com a literatura. Só que isso, gente, assim, 15 anos depois, 20 anos depois do Machado, tá? Machado de Assis estava à frente do seu tempo nessa vibe de brincar com o leitor, tá entendendo? É muito legal isso. Muito legal, eu chego a rir sozinho, porque isso realmente é uma coisa interessante que apaixona na literatura, tá? E se tu pensar assim, por que Machado de Assis é tão famoso? O que ele fez demais? Lê Papéis Avulsos, tá? Esse livro fantástico, que tu vai entender, né, por que a URGS está pedindo ele como leitura obrigatória, tá? Tu vai entender. É muito legal e vale a pena, gente. Não é só porque é para URGS, não. A leitura, gente, desse material, ela enriquece muito intelectualmente, tanto em termos de conhecimento, né, como também em termos gramaticais, aquela linguagem específica do final do século XIX, né, e também na questão cultural, né, tu vai adquirir uma dicção comunicativa diferenciada, né, é isso aí, tá? Eu falei do título da obra, né, é um momento de ruptura na escrita do leitor, e também a gente tem essa postura sutilmente corrosiva, né, no sentido da crítica social, tá? Por que sutilmente? Porque ele não faz, né, digamos assim, uma crítica tão aberta que nem o colega dele, português, do mesmo período, né, o escritor Eça de Queiroz, né? O Eça de Queiroz, na minha opinião, ele é aquele cara que chega com um tijolo na mão e dá uma pedrada na cara, assim, né? O Machado de Assis é mais de comer pelas beiradas, tá? Ele vai criticando a sociedade, ele faz uma crítica ao período, à época, aquela hipocrisia do final do século XIX que todos viviam ali. O Machado se condena, mas não dizendo assim, eu condeno e tal, isso aqui tá errado, leitor. Não é isso que ele faz. Ele mostra a coisa e deixa tu entender que aquilo ali é uma baita, uma bagaceirice. O cara é fantástico, tá, gente? Pessoal, por favor, lê esse livro, tá? Lê, tu vai gostar. Assim, se tu não tem acesso à obra em PDF, não gosta, Leandro, não gosto de ler em PDF. Cara, compra o livro, tá? Compra o livro, vai no Big ali, aquelas livrariazinhas que tem antes de tu passar no caixa ali, às vezes tem da LM Pocket, né? São livros muito bons, é a leitura integral, vale a pena tu ler esse livro, tá? Também pela Amazon, tu consegue ele bem barato, né? O livro, a plataforma de leitura e-book, tem o Kindle também, que tu baixa pro celular, é excelente de ler, muito bom,
tá? É uma leitura confortável, tu pode aumentar o tamanho da letra, se tu é meio vesgo, que nem eu, assim, ó, então tu pode aumentar o tamanho da letra e vai conseguir ler tranquilo, de forma agradável, porque a leitura tem que ser um prazer, né, gente? Não pode ser um sacrifício, tá? A leitura tem que ser um prazer, tem que ser uma diversão, tá? Senão não daria certo pra mim dar aula de literatura, né? Olha o meu jeito aí, né? Tu acha que eu tenho cara de cara que gosta de fazer, que faz coisa que não gosta? Fala sério, olha pra mim. Eu acho que eu tenho cara de alguém que faz aquilo que não gosta de fazer? Não, eu só faço aquilo que eu gosto de fazer. E eu amo esse tipo de leitura, esse tipo de livro. Eu amo falar sobre isso, é muito bom, tá? Sobre o livro Papéis Avulsos, era isso que eu tinha que dizer, tá? Mas eu quero também deixar para vocês bem claro que a gente vai ter que começar a trabalhar semana que vem já, né? Parar um pouquinho com Papéis Avulsos do Machado de Assis e vamos começar a ler, já vou falar de antemão, o livro São Bernardo. São Bernardo, do Graciliano Ramos. Já tem 3 alunos do terceiro ano que estão lendo esse livro, já estão na frente, ó. Que eu acho que é a Júlia, é um cara ali da 311, que eu não lembro o nome dele agora, que já está lendo esse livro, né? E eu quero que vocês baixem esse livro. Vocês vão ter que adquirir. Eu não tenho como postar ele em PDF, porque não tem PDF na internet. Só se eu for na Deep Web, né? Se eu for na Deep Web, talvez eu consiga roubar esse livro lá e trazer para vocês aqui, mas não é legal fazer isso. Então não vou conseguir. Tá? Vocês vão ter que achar esse livro ou no formato físico, livro mesmo, ou comprar ele em PDF, ou baixar na Amazon, pegar emprestado com o teu tio, com o teu avô, com a tua mãe. Não sei, mas tem que ler esse livro porque ele é de leitura obrigatória e a gente vai começar a trabalhar ele na nossa próxima aula. Tá legal? Então, abração, beijo do magro, tá? E que Deus fique com vocês, abençoando aí que esse ano possa ser um ano de bênçãos, apesar de tudo, né, gente? Ó, quero mostrar pra vocês aqui também, ó. Use máscara. Tem que usar máscara. E a máscara não é pra esconder a feiura não, viu, gente? A máscara é pra proteger contra o coronavírus aí que tá pegando todo mundo, tá? E nós temos vestibular pra fazer. Opa! Tem vestibular pra fazer no final do ano e com coronavírus tu não consegue fazer vestibular. Então te cuida, filho. Te cuida, tá? Beijo no pai, na mãe, todo mundo. Tchau, tchau, tchau.